Gente, boa noite. Hoje, o Eduardo, quando me fez o convite, eu pensei nesse tema, conduta espírita. E nós já vamos ver por que a gente mais uma vez, ou talvez falar, ou sempre falar desse tema, conduta espírita. A conduta espírita, na realidade, eu queria começar a falar com o fato de como a gente deve encarar as palestras públicas nas casas espíritas. Isso já é uma conduta espírita para todos que aqui se encontram, tanto para o orador quanto para os presentes. Os presentes devem fazer de forma inequívoca, inquestionável, o uso da fé raciocinada. É um dos princípios básicos que a gente tem que ter conosco em se tratando de doutrina espírita, é sempre o uso dessa fé raciocinada. Essa fé que nos permite ficarmos livres de dogmatismos, de proselitismos. Então essa fé raciocinada é de fundamental importância. E o codificador, Allan Kardec, em todas as 5 obras da codificação, e principalmente em 2 outras obras que são pouco estudadas, que é o que é o Espiritismo e o que é, e depois obras póstumas, ele faz questão de deixar muito clara a importância dessa fé raciocinada. Bom, essa é a primeira parte de nós que participamos como ouvintes nos estudos da noite. Precisamos lembrar que é o momento, enquanto estamos estudando aqui, é um momento onde nós podemos fazer vibrações positivas para os nossos lares, para os nossos entes queridos. É um momento de extrema importância, onde nós podemos, inclusive, pedir perdão aos nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Nós temos que saber que neste momento, neste recinto, encontra-se aqui uma pleiade de espíritos protetores que protegem esse lugar. Então é um momento em que muitas das vezes nós nos vemos livres de algumas influências negativas de espíritos doentes. Então é o momento da gente fazer essas reflexões a favor dos nossos lares, dos nossos amigos, dos nossos inimigos. E para quem é o convocado ou designado para falar? Muitas das vezes o orador numa casa espírita, ele apresenta e serve de vários papéis. São várias condutas. Muitas das vezes ele é simplesmente uma pessoa que está aqui só para chamar a atenção de um ou de outro, enquanto essa pessoa sofre experiências espirituais fantásticas nesse momento aqui, que acontecem a todo momento, neste momento, nesse recinto. Então, em determinadas situações, ele é a conduta de um bobo da corte, vamos dizer assim, que prende a atenção dos ouvintes para que se processem verdadeiras maravilhas espirituais. Em outros momentos, e este é um momento mais profundo, na maioria das vezes o orador espírita ele tem que enxergar essa oportunidade como um ato de fé, uma confissão. Os maiores sucessos de todos os grupos de autoajuda, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e todos esses anônimos, o maior sucesso é porque na roda, aquele que se enxerga naquele momento doente, fala para os outros abertamente da sua doença. Então isso é uma conduta importante para o orador espírita, ele perceber que nesse momento, muitas das vezes, e na maioria das vezes, ele tem que encarar essa oportunidade como uma confissão. Na realidade, o orador espírita, ele está aqui, na maioria das vezes, confessando em público um problema próprio. Isso é muito bacana. Porque isso já de cara quebra o que em outras religiões imaginam que se tem
tenha uma pessoa com capacidades maiores ou melhores para falar, na doutrina espírita ela já mostra para a gente que isso aqui não existe. Nós estamos todos em igualdade de condições e quem muitas das vezes está falando, mas está devendo. Tal qual o trabalho mediúnico ostensivo, que a gente sabe que o fato de ter uma mediunidade ostensiva só mostra para a gente que somos grandes devedores, nada mais do que isso. Então olha que bacana que antes da gente começar efetivamente a falar em conduta espírita, só o fato de um estar falando e todos nós absorvendo, nós já começamos a falar de conduta espírita. Olha que bacana. E essa conduta espírita, agora vem uma outra situação interessante que é extremamente bacana da gente poder pensar. Quantas vezes nós já falamos aqui nessa casa sobre conduta espírita? Vamos tentar lembrar? A gente consegue lembrar? Falamos algumas vezes foram falados esse tema? Nunca foi falado? Ou todas as palestras são sobre conduta espírita? Olha que bacana. Esse já é um outro questionamento que a gente precisa fazer antes efetivamente de entrar no tema. Já se vão quase um quarto do tempo e nós ainda não entramos no tema. Olha que loucura, isso é uma loucura, né? E aí agora eu vou fazer uma coisa bacana, que eu não cumprimentei ninguém, lembra disso? Como é que será que foi a minha conduta? Será que eu deveria ter cumprimentado antes? Boa noite, meus irmãos. Boa noite para vocês. E tem que responder, que se vocês não responderem, quem está desencarnado responde, aí tem gente que vai sair correndo, aí vai ter pancada, cadeira movimentando aí. Não é? Olha que quantidade de coisas a gente não começou a abordar o tema e estamos falando sobre conduta. Esse questionamento agora, quantas vezes nós tivemos esse tema abordado aqui nessa casa? Podemos dizer que todas as palestras públicas são sobre conduta espírita? Absolutamente todas. Se nós formos efetivamente analisar um fato, pode não ter nenhuma, mas se nós analisarmos a fundo o objetivo da doutrina espírita, nós vamos ver que todas as palestras são sobre conduta espírita. Não poderia deixar de começar a falar sobre conduta espírita, o item que está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item Bons Espíritos, que a espiritualidade fala: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências ou más inclinações. Isso não seria uma conduta espírita? Então vamos efetivamente agora começar a falar sobre o que a gente pode estar raciocinando e pensando nessa noite sobre conduta espírita. Para começar, nós precisamos entender o que a doutrina espírita espera da gente. Nós podemos falar de forma categórica que o próprio codificador era espírita por falta de opção. Kardec deixa claro que se em algum momento aparecesse outra filosofia, outro conjunto de informações que desse para ele respostas melhores do que até então ele as conhecia, codificada por ele próprio, ele as abraçaria sem sombra de dúvida. Nós precisamos, antes de falar sobre conduta espírita, fazer uma pergunta: o que a doutrina espírita espera da gente? Em outros locais existe batismo. Então, quando eu me predisponho a fazer parte de uma outra agremiação religiosa, um grupo religioso,
Depois que essa vontade se torna firme, eu me proponho, me predisponho, me disponho ao batismo. Não é isso que acontece? Depois, em outras religiões, as confirmações de crisma, ou então o batismo na idade mais avançada, como os anabatistas, e várias outras condições. A doutrina espírita nunca batizou ninguém. Não se batiza espírita. Não se casa espírita. Nós não temos nada espírita. Olha que ponto para a gente pensar. Para falar desse ponto, nós vamos ter que dar uma paradinha nesse ponto e lembrar de duas informações importantes. A doutrina espírita, quem fala muito bem isso e exemplifica de várias formas é o Raul Teixeira, a respeito do proselitismo. O proselitismo é aquela catequese insistente em querer fazer adepto, fazer membro. A doutrina espírita nunca quis isso. Inclusive é claro nos diálogos do Allan Kardec, no que é o espiritismo, com o cético, com o padre, que um deles pergunta para ele assim: mas por que você não tenta me convencer então? Eu vou ser espírita. Kardec fala: eu não quero perder tempo te convencendo e gastar o tempo que eu posso estar prestando informação para outros que querem essa informação. Então, para começar, a doutrina espírita, ela não tem necessidade desse proselitismo que essas outras agremiações religiosas têm, que elas querem adeptos da doutrina espírita. Não, ela enxerga que cada coisa ao seu tempo, cada tempo é um tempo, existe um motivo para estarmos aqui ou para não estarmos aqui. Divaldo Franco tem uma palestra que fala sobre isso, e fato importante para a gente entender a questão para a gente começar a já entrar efetivamente na conduta espírita, a gente precisa identificar o que é conduta, porque conduta minha pode representar uma coisa, para o outro outra, de acordo com a época, de acordo com a civilização, de acordo com os costumes sociais e por aí vai. Outro fato importante para a gente entender o que é e o que a doutrina espírita espera da gente é com relação ao dogma. Nós não somos dogmáticos. O dogma vai de encontro à filosofia, ao questionamento livre. O dogma é aquela verdade inconteste absoluta. Determinadas entidades religiosas são extremamente dogmáticas, têm aquilo como dogma, e muitas das vezes temos vários adeptos que migram para a doutrina espírita porque há certo tempo de necessidade de questionamento, quando muitas das vezes perguntam: mas por quê? Por quê? E o porquê se estende de forma filosófica, muitas das vezes a resposta para no porquê é assim, né? Esse é um dos pontos que muitas pessoas vêm procurar respostas na doutrina espírita, pelo fato da fé raciocinada ser extremamente aberta e não dogmática, que te dá liberdade completa de fazer todo e qualquer tipo de raciocínio a respeito das coisas que envolvem a natureza, sejam de cunho religioso, filosófico, social. Então, se a doutrina espírita não é proselitista, não tem essa gana de fazer adeptos, e nem é dogmática, tem dogmas que precisam ser seguidos, precisam ser rigorosamente observados, o que a doutrina espírita quer? Dentre tantas coisas, uma das coisas que ela não quer é fazer espírita. Engraçado. Se a doutrina espírita quisesse fazer espírita, uma das primeiras coisas que a gente tinha que ter era batismo, concorda? Nós todo mundo ser batizado espírita. A doutrina espírita, de forma diferente, ela não quer adepto para sua filosofia. Isso fica claro no Livro dos Espíritos, quando é perguntado se somente através da doutrina espírita é possível se chegar ao desenvolvimento espiritual. E os espíritos, de forma categórica, falam que não.
Pergunta 900 e alguma coisa. Eu não sou bom nesses números de pergunta e resposta, não. Mas eles dizem categoricamente que não. E no Evangelho segundo o Espiritismo vem reafirmar que o que importa é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Esse é um ponto básico da doutrina espírita. Então nós podemos perceber que é claro que o que a doutrina espírita quer não é espírita. A doutrina espírita, ponto básico da doutrina espírita, não é revivificar o verdadeiro cristianismo, trazer de novo à tona o verdadeiro cristianismo. Cristo fundou alguma religião? Podemos dizer que fundou uma, a do amor. Cristo foi claro e enfático, se nós observarmos. Muitas vezes chamamos Jesus de mestre, nosso guia, e perdemos a oportunidade de reparar como os ensinamentos são perpétuos, como está dito na mensagem lida no início da noite de hoje. E deixa muito claro, ensinamentos morais que se perpetuam. Se nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que é codificado, que os Espíritos começam definindo 5 partes dos tratados a respeito da vida do Cristo nos Evangelhos, e a espiritualidade aconselha que Kardec toma como base de análise para o Evangelho segundo o Espiritismo somente as questões morais. Exatamente como está dito ali na mensagem de hoje. Então a doutrina espírita, se ela não tem dogmatismos que nós precisamos seguir como outras religiões, não tem religiões que têm jejuns especiais, meses de jejum, não funcionam de sexta, um horário até sábado, outro horário. Nós só estamos citando, não estamos de forma nenhuma comentando a favor ou contra essas situações. Estamos só comentando que existem. Existem casamentos, confirmações, vários sacramentos. Na doutrina espírita não tem nada disso. Então o que a doutrina espírita espera? Ela não espera espírita. A doutrina espírita espera cristão. Então, se a doutrina espírita quer que nos tornemos cristãos, ela não pode querer, como objetivo maior nosso, ser espírita. Não, ela entende perfeitamente que o Espiritismo é um veículo, é uma condução para que nos tornemos verdadeiros cristãos. Mas se nós não somos dogmáticos, em outras religiões, eu sei que se eu for à missa ou ao culto, jejuar tantas vezes, pagar o dízimo, eu alcanço a salvação. E para a doutrina espírita, olha que problema danado. Se nós não somos dogmáticos, nós não temos dogma para seguir. E aí vem os espíritos e falam esse negócio. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para tomar suas inclinações infelizes, suas más inclinações. Olha como é difícil e é de uma responsabilidade ímpar ser espírita. Então por isso que a doutrina espírita também não é proselitista, ela não quer fazer adepto. Ela sabe que o adepto que quiser tornar-se espírita, para começar é difícil e é ruim pra caramba, não é bom não. É muito melhor ser de outra religião. Por exemplo, para qualquer religião, você vai lá, você cumpre aquelas determinadas obrigações religiosas, você está quites, espiritualmente falando. E para a doutrina espírita, a gente está quites? A gente não está quites. Raul Teixeira fala, eu não chamo ninguém para ser espírita, ainda mais amigo meu, porque eu perco amigo e perco espírita, é uma confusão generalizada. Não chamo ninguém. É muito difícil, porque eu não sei o tempo daquela pessoa, se já é ou não o tempo de ser espírita. Não que ela vai ser melhor ou pior, não é nada disso. Muito pelo contrário. Precisávamos atualmente que lideranças espirituais e espíritos de alta estirpe se reencarnassem nas mais diversas religiões, para trazer luz para essas pessoas, porque tem muitas pessoas que estão precisando de uma nova linha, uma nova forma de abordagem religiosa, né?
A gente pode perceber aí, quando temos lideranças religiosas boas em algum segmento, as coisas fluem melhor. Então, se a doutrina espírita não é dogmática e não nos ensina o que fazer, olha que loucura, ela deixa por nossa responsabilidade. Então, se ela nos deixa por nossa responsabilidade, ao nosso livre-arbítrio total, na execução dos nossos desígnios aqui enquanto encarnados, o que efetivamente vai pautar se somos ou não espíritas é a nossa conduta espírita. Então, se a nossa conduta espírita vai pautar se somos ou não espíritas, nós podemos dizer com toda certeza que todos os estudos que acontecem numa casa espírita são sobre conduta espírita. Afinal de contas, estamos falando de Jesus, estamos falando sobre as questões doutrinárias, e estamos falando sobre as questões doutrinárias, estamos falando sobre Jesus novamente. Isso é um círculo fechado. Se estamos falando sobre Jesus, sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, nós estamos falando sobre conduta. Nós estamos falando, se nós estamos seguindo um mestre, seguindo passos, eu estou seguindo conduta. Então a doutrina espírita, ela espera de nós conduta. Então vamos começar a analisar essas condutas. Tem um livro que eu trouxe só mais para a gente ver, eu acho muito interessante esse livro. É do André Luiz, ditado pelo André Luiz, foi escrito pelo Valdo Vieira, e as introduções falando sobre conduta espírita e mensagem ao leitor foram psicografados pelo Chico. Tanto uma mensagem sobre conduta espírita pelo Emmanuel e mensagem ao leitor pelo André Luiz. E depois as mensagens, as condutas em vários aspectos do nosso dia a dia são descritas por Valdo Vieira, ditados por André Luiz. Mas aqui mesmo fala que muito mais do que isso aqui ser uma receita, isso alguns pontos que a gente precisa observar. Até porque receita, a gente sabe que a receita deixa margem à interpretação. Se nós colocarmos, nós somos aqui um número de pessoas. Se nós distribuirmos aqui uma receita de bolo, para cada pessoa e cada um fizer um bolo, não vamos ter todos os bolos iguais. Mesmo estando na receita, de alguma forma, alguém vai bater um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai deixar um pouquinho mais no forno, um pouquinho menos, colocar um pouquinho mais de alguma coisa do que o outro, em ordem talvez um pouquinho alterada, ele não observa tanto a receita, nós vamos perceber que não vai sair todos os bolos iguais. Então, conduta espírita, de cara nós já percebemos que o que é bom para mim, não é bom para você, não é bom para o outro, não é bom para ninguém. Isso de cara nos traz uma responsabilidade tamanha com relação à conduta espírita. É claro na doutrina que fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Então, de cara já nos remete a essa condição da nossa conduta espírita, observarmos o que é efetivamente caridade. E nós estamos sujeitos a faltar com essa caridade a todos os momentos da nossa vida. E faltamos constantemente. Um fato curioso, e outra coisa, como nós vamos julgar uma conduta de outrem? Se a conduta está certa ou está errada? Nós não temos parâmetro para analisar. Por isso que a nossa condição deve ser sempre de comentar só se for trazer benefício para alguém e se abster de determinados comentários. Tem nos casos de Chico Xavier, uma vez,
Chico era uma loucura, que ele ficava atendendo já em Uberaba até meia-noite. Acordava 4 horas da manhã para responder carta. Era uma loucura generalizada. E saía para trabalhar. Ele conta que um dia, quando ele sai do trabalho, passa na frente de um bar, tinha uma porção de homens jogando sinuca, sabe desse caso? Aí o Chico vira para Emmanuel e fala assim: isso é um verdadeiro absurdo, Emmanuel. Eu trabalho essa quantidade, estou aqui, estou um moribundo de trabalhar. Olha lá os caras só jogando sinuca. O que ele fez? Nesse momento, vamos dar uma paradinha. O Chico estava analisando a conduta dele. Gente, nós estamos falando de Chico Xavier. Comparado à conduta dos outros que estavam naquele momento jogando sinuca. Olha como a gente tem que tomar cuidado, porque uma pessoa como o Chico fazer um comentário desse, imagina o que a gente não fala. Misericórdia, a gente fala só bobagem. Né? A gente vai falar só bobagem. Se o Chico, com toda a espiritualidade dele, tranquilidade dele, fez um comentário desse, imagina os comentários que a gente faz. E mais, o espírita não pega só por palavras, pega por pensamento. Não tem jeito, pensou, está plasmado. Então é um problema pior ainda. E aí quando o Chico, vamos voltar lá, quando o Chico fala para Emmanuel, olha para você ver como eu trabalho, como labuto, esses homens o dia inteiro à toa ali jogando sinuca. Sabe qual foi a resposta de Emmanuel? Chico, o momento deles é esse jogo de sinuca, Chico. Chico, esses espíritos que você está vendo ali são tão perversos, tão primitivos, cometeram tanta barbaridade nas últimas encarnações, que essa encarnação, eles estão programados para eles ficar só ali quietinhos, jogando sinuca, mas pelo menos eles não fazem nada de ruim, eles não têm condições nesse momento de nada melhor do que isso. Eles precisam se distanciar dessa brutalidade vil que acompanha ele nessas últimas encarnações. Essa é uma encarnação que ele precisa desse ato, desse tempo, para que o espírito dele acomode. Então, olha que interessante. Inicialmente a gente acha que é uma conduta completamente equivocada, mas não, mas devido à condição de evolutiva daquele cidadão, aquela conduta representava um avanço para ele. Olha que loucura! A gente não sabe que a gente não retroage. A gente, no primeiro momento, se a gente olhasse essa cena, vamos fechar os olhos e olhar essa cena, todos nós iríamos comentar: olha lá que absurdo, bando de viciado no botequim, jogando sinuca. Mas a gente não está percebendo que para eles representa uma evolução muito grande. Então, olha que interessante, as nossas condutas, elas precisam ser consideradas sobre vários aspectos. Sobre os aspectos da temporalidade atual, o tempo atual, o que é certo, o que não é, socialmente falando, que é importante. Da atemporalidade, porque eu não sei quais que são os meus passados enquanto encarnado. Eu não sei quais são os meus passados. Eu não sei quais são os meus eus anteriores. O que eu preciso ou não trabalhar nessa encarnação atual para progredir enquanto gente. Olha que loucura. E esse é o convite da doutrina espírita, da gente perceber a nossa conduta. Agora, percebe como é que é extremamente difícil e complexo? Por isso que quando a gente para pensar no que é conduta espírita, essa receita é muito perigosa. É muito perigosa. O Cristo deixa um caminho claro para a gente, que é o do amor. E a gente sabe que cada um ama de um jeito, cada um ama
de alguma forma. Se nós fôssemos falar só dos amores gregos, são 7 tipos de amores. Olha que loucura. Nós poderíamos classificar hoje de que forma? Talvez muito mais, com essa loucura que está aí. Então, o que esperar dessa nossa conduta espírita? Percebe como é que é complexa? E aí vem um outro aspecto da nossa conduta espírita. Muito se fala em todos os estudos públicos da nossa necessidade evolutiva. Nos comparam a um pássaro com 2 asas, da intelectualidade, do conhecimento e da moral, não é isso? E que nós precisamos do equilíbrio entre essas 2 asas para nós nos desenvolvermos. Só que aí vem outra coisa complexa. Se nós imaginarmos, fizermos agora uma comparação rápida de 2000 anos atrás, da época do Cristo até hoje, nós vamos perceber que nós tivemos um desenvolvimento intelectual astronômico, fantástico, quase que inimaginável. Quase não, para aquela época com certeza inimaginável. Há 40 anos o telefone celular era completa ficção, hoje é uma realidade absurda. E nós vamos perceber que nós desenvolvemos moralmente de forma muito modesta. Estamos desenvolvendo sim, mas de forma um pouco mais modesta. Isso é fácil observar. Raul Seixas, quando fez aquela música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, é de uma verdade em contexto com relação aos processos de reencarnação. Lembra da música? Eu nasci há 10 mil anos atrás, não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, viu construir a Arca de Noé, e ele vai relatando uma série de coisas. E que não pode ser contestado. Bom, nós sabemos que independentemente das questões da música, nós com certeza podemos ter passado por todas essas jornadas evolutivas. E o que acontece com o desenvolvimento? Que o desenvolvimento intelectual, ele é inerente à nossa vontade ou não. Quem tem mais de 18 anos, não vamos prejudicar a gente também não, ninguém precisa contar pra gente daquela inflação que existia antigamente. Aquelas maquininhas no mercado todo dia. Por que ninguém precisa contar pra gente? Porque nós vivemos. Isso é uma coisa do nosso cotidiano. Isso é um conhecimento, queira ou não, agregado no nosso dia a dia. Eu vivi esse conhecimento, eu vivi isso. Esse conhecimento está agregado no meu ser. Então, a reencarnação, por si só, ela agrega um valor inconteste ao desenvolvimento da humanidade, que é o da intelectualidade. Porque vai passando o tempo, você vai conhecendo as coisas. Minhas filhas não lembram da época dessa inflação. Para ter esse conhecimento, elas precisam de um conhecimento acadêmico. Ir para o colégio, aprender através de livros. Mas nós que vivemos, não. Por isso que a humanidade se desenvolve tanto intelectualmente. Porque o conhecimento agregado, ele vem como um rolo compressor, como uma avalanche. Ele vem nessa coisa desenfreada, através das encarnações. Essa evolução vem ocorrendo, vem acontecendo, esses valores agregados vão se somando. Por isso nós tivemos esse avanço, esse desenvolvimento intelectual tão grande. Entretanto, nós somos reencarnacionistas, acreditamos em reencarnação, perfeito? Mais de 60% da população também acredita. Todos os orientais acreditam. E qual então a diferença deles para nós? Muitas das vezes a gente fala que o que dá o desenvolvimento ao espírito é a reencarnação. Não é. Se a gente estudar profundamente a Gênese, que é o 5º livro da codificação, a gente vai entender que a reencarnação é a ferramenta que possibilita ao desenvolvimento. As sucessivas reencarnações nos dão conhecimento agregado, sim, intelectual. Quem nos dá, quem nos lapida moralmente, é a lei de causa e efeito.
Porque se nós imaginarmos um hindu, ele acredita em reencarnação, só que ele também acha que ele pode reencarnar como uma vaca, metempsicose. Nós sabemos que não, por vários aspectos. Porque pelos estágios evolutivos, nós sabemos que nós já passamos como princípio vital, como fluido vital. Hoje nós deixamos de ser instintivos, somos criaturas inteligentes, portanto somos espíritos, não podemos retroagir, então não vamos acontecer de metempsicose. Mas eles acreditam nisso. O que causa a nossa evolução efetivamente moral é a lei de causa e efeito. Ela é que nos obriga a corrigir os passos dados de forma equivocada ao longo da nossa jornada. E por que é importante saber dessa situação para o tema da noite de hoje? Porque se nós analisarmos o 4º livro da codificação espírita, de nome O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, na segunda parte, que trata das relações e dos ditados do mundo espiritual para a Sociedade Espírita de Paris, nós vamos perceber que nunca nenhum espírito veio reclamar de questões intelectuais, só morais. Para quem é trabalhador de mesa mediúnica sabe que não se tem relato, nenhum irmão vem em mesa mediúnica falar que está aborrecido porque não estudou. Ele fala que está aborrecido por questões morais. São vícios e os vícios são morais. Os vícios são morais. Então isso quer dizer o que para a gente? Que o grande foco da nossa conduta espírita é a moralidade. E a moralidade é extremamente difícil de ser pensada, de ser planejada. Mas de certa forma, o próprio Cristo e a própria espiritualidade amiga nos falou tudo isso, nos deu essa responsabilidade, mas também nos deu um conforto muito grande. Porque a meta a ser batida somos nós mesmos. A meta a ser batida sou eu ontem. Então olha que bacana, eu não preciso de esforços miraculosos para eu conseguir avançar nessa jornada com relação às questões da minha moralidade. Eu preciso melhorar um pouquinho. Agora, também este pouquinho é subjetivo para mim em relação a todas as outras pessoas. Que o que é extremamente difícil para mim é fácil para o outro. O que é fácil para o outro é difícil para mim. Se vocês lembram da semana espírita, semana de Kardec, do ano passado, foi o Ricardo Baesso, O Ricardo Baesso contou o caso de um trabalhador espírita na casa espírita. Vocês lembram desse caso? Que ele é professor da universidade, o cara é o cara. É o cara. Trabalha na casa espírita, bom professor, bom pai, bom marido, bom tudo. O cara é bom tudo. Tem tudo defeitinho. Ele tem uma amante. Aí ele perguntou, o Baesso contou isso na semana de Kardec, último ano. Perguntou o Baesso, falou assim: Baesso, o que você acha? Eu acho que eu estou tranquilo. Porque afinal de contas, se colocar na balança, eu sou bom pai, uma amantezinha na balança não faz nem efeito, Baesso. O Baesso falou assim: bom, vamos analisar, vamos lá. A Baesso disse que leu para ele: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para tomar as suas más inclinações. Aí ele diz Baesso que ele falou assim: então tá tranquilo, é isso aí mesmo, é um pecadinho contra um tantão de coisa positiva, a caderneta vai azul, né? Caderneta vai azul, não vai com nota 10, mas um 8,5, vai. Aí o Baesso começou a perguntar para ele assim: você é bom pai? O cara falou assim: sou excelente pai, Baesso. Falei: te dá algum trabalho ser pai? Ele: de jeito nenhum, eu adoro ser pai, adoro minhas filhas, adoro todo mundo. E ser marido? Não, adoro minha esposa, sou casado há 40 anos, sou apaixonado, não tem problema nenhum, adoro. Ser professor? Rapaz, nasci para ser professor, Baesso, nasci.
A minha vida é ser professor. Realmente está caminhando bem. E a casa espírita? Não, a casa espírita eu não abro mão. Isso é um trabalho de muitos anos. Eu adoro, é meu segundo lar a casa espírita. Ele falou assim, mas agora que conclusão que você chegou? Mas a conclusão que eu cheguei é que tu está lascado. Eu falei, mas tu como tu lascado? Eu falei, rapaz, tu é só nota vermelha, tu acabou de tirar 0. Ele, mas Baeço, por que eu tirei 0? Eu falei, meu amigo, ser pai não te dá trabalho nenhum. Ser filho não te dá trabalho. Nada te dá trabalho. A única coisa que te dá trabalho, tu caiu. Tu escorregou onde não podia. Eu falei, cara, mas eu não consigo ficar sem minha mãe. Eu falei, exato, esse é que é o problema. Essa é a tua pedra no calcanhar. Percebe como é que é difícil a conduta? Como é que nós iríamos medir isso? No primeiro momento, o Baeço contando esse caso, todo mundo achou que realmente a nota do cara estava azul. Pois o cara faz tudo isso, tem só um deslizezinho mínimo, nota 8 para ele. Aí quando o Baeço começa a desenvolver o raciocínio em cima do que efetivamente é domar suas más tendências. As outras tendências eram boas, ele não precisava domar nada. Aquilo não representava esforço nenhum para ele. Aquilo não, eu costumo dizer que a gente tem um dragãozinho que nasce junto com a gente tem que brigar com esse dragãozinho a vida inteira. O grande dragão dele era a questão dele não conseguir ficar sem a amante. Então significa que tudo o outro que ele fazia não representava esforço moral nenhum, porque aquilo já era uma situação natural para ele. Né? Então isso vem nos trazer à tona como é que muitas das vezes é difícil para a gente analisar até a nossa conduta efetivamente. A doutrina espírita muitas das vezes fala para a gente assim, não se preocupe com o que você foi em vidas passadas. Quer saber quem eras? Analise tuas tendências. Já ouviram isso? Analise tuas tendências. Suas tendências te dirão quem eras. Por isso é que essa frase recomenda que nós trabalhemos nas nossas más tendências. Então, na noite de hoje, a gente conversou esse tanto para chegar nesse ponto agora, que o mais complicado é a gente descobrir quais são as nossas tendências. E o negócio bacana é que não tem ajuda. Tem um ditado meio antigo, a gente fala os antigos, os mais idosos falavam sempre, coração dos outros é terra que ninguém pisa. Já ouviram isso? Era comum falar isso, não entendeu? Era comum, né? Terra dos outros é coração que ninguém. Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Porque exatamente nós podemos ter lá escondido no nosso, lá no fundinho, determinadas tendências que a gente às vezes nem sabe e está trabalhando diariamente essas tendências. Com a ajuda dos nossos mentores espirituais, com a ajuda dos amigos espirituais, não tenha dúvida disso. Nós estamos trabalhando essas nossas tendências. Tem uma mensagem no final do livro dos médiuns que fala sobre isso. Mensagem 10 ou 11, lá no finalzinho, depois da 350, lá no finalzinho. A respeito dessa questão da gente observar os nossos mentores espirituais. Então nós temos, às vezes, muitas das vezes, essa tendência lá no finalzinho e nós não percebemos. Aí a gente retorna para o começo do que nós estávamos conversando. A condição de ser, está aqui fazendo uma oratória da noite. Uma vez eu estava conversando com isso, até aqui mesmo com o Beto. Falando com ele, falando assim, Beto, tem dia que a gente só faz trapalhado o dia inteiro, rapaz. E pior que aquele dia que às vezes você está escalado para trabalhar no passe. Dá até vergonha, dá vontade de pôr até uma máscara, assim, só fiz lenhado, como é que eu vou trabalhar no passe hoje, né? Ou então o dia de reunião mediúnica, você faz só o que não... Toma atitude equivocada, briga o que não precisava brigar. E aí como a gente se comporta? Olha que loucura. A gente se cobra, não se cobra? Quem é trabalhador de casa espírita, de passe, de reunião mediúnica, sabe que se cobra. Tem dia que você vem e fala assim, hoje eu deveria ter me preparado melhor.
Não deveria, aquela hora que eu xinguei o cara no trânsito, não deveria, porque eu não fiquei quieto, xinguei, não adiantou nada, só atrapalhou agora. Isso vem mostrar para a gente também e dar tranquilidade que o nosso processo é esse mesmo. O nosso processo é complicado, é esse mesmo. O nosso processo de desenvolvimento é assim mesmo. A nossa conduta é algo muito complexo. Por isso que quando começa Valdo Vieira, quando a mensagem do André Luiz, no início desse livro, Conduta Espírita, vale a pena dar uma olhada, é exatamente essa. Ele fala assim, olha, isso não é uma regra, isso são lembretes do dia a dia que a gente pudesse estar recordando, chamando a atenção da gente. E a gente descobrir mecanismos. A gente descobrir mecanismos como atuar nas nossas más inclinações. Um amigo meu de Juiz de Fora, nós trabalhávamos junto na CEMIG, ele não podia sair de carro que ele brigava, cara. Não tinha jeito. Ele sair de carro, ele brigava. Não suportava nada, brigava. Era ele sair de carro, ele brigava. Não tinha jeito. Brigava no carro na empresa, brigava. Aí, um dia conversando, ele faz parte da Igreja Maranata. Ele conversando com uma pessoa lá, não sei quem é, e a pessoa falou com ele, cara, você precisa todo dia de manhã fazer um exercício. Antes de sair do carro, vai fazer um exercício. Eu falei assim, hoje eu sei que as pessoas vão me fechar, vão me xingar, vão buzinar, mas eu não vou fazer nada. E ele começou a fazer essa atividade. Diz ele que é impressionante como que ele mudou. É um mecanismo que ele desenvolveu para uma coisa que fazia muito mal a ele. E com certeza todos nós temos pontos onde precisamos atuar de forma mais firme no nosso eu. Eu tenho os meus, e são alguns, são muitos. O bom também é que são tantos que fica fácil até a gente escolher, né? Não precisa também ser masoquista, pegar o logo pior, não. Podemos pegar o mais fácil de trabalhar, vamos com calma. Mas a questão é progredir sempre. Mas percebe como que essa conduta espírita, ela precisa ser analisada de forma muito ampla, com muita serenidade, mas percebendo que ela é um caminho seguro. A conduta espírita, ela é efetivamente seguir os passos de Jesus. A conduta espírita nos convida a todo momento a gente perguntar se eu queria que isso estivesse sendo feito comigo, para mim. A conduta espírita nos convida a essa reflexão. E assim, para a gente pensar com relação à conduta espírita, eu tenho visto algumas coisas. A questão hoje da mídia social é muito problemática. As informações, elas viajam de forma muito rápida. Os comentários em WhatsApp, Facebook, Instagram e nessas mídias todas hoje, com a massificação do uso da internet, então as viagens são muito rápidas dessas informações. Não sei se vocês percebem, mas eu a todo momento me deparo com informações, com comentários que não são condizentes com a conduta espírita. A conduta espírita não quer que nós nos anulemos para a nossa vida. Podemos cada um continuar tendo o time de futebol dele, cada um continuar tendo o partido político dele, tudo, inclusive a religião dele. Se alguém aqui quiser vir a segunda-feira e abraçar outra religião, ótimo, não tem problema nenhum. O que nós não podemos ser é dogmáticos. É passar a ter verdades que não podem ser contestadas, não podem ser discutidas. Porque aí nós deixamos de ter uma conduta espírita, que é uma conduta respeitosa, conduta, amabilidade com as pessoas, nós deixamos de ter esse tipo de conduta.
As redes sociais hoje são um problema seríssimo. A gente a todo momento se depara com condutas que são extremamente anti-espíritas. Eu ler determinadas informações nas mídias sociais não causa prejuízo nenhum para a minha pessoa, porque a gente está aqui, está procurando aprender, estudando, troca ideia, alguma coisa que tiver dúvida a gente conversa, mas e outras pessoas que por algum motivo naquele momento querem procurar uma informação a respeito da doutrina espírita e se deparam com uma informação que não é de tudo a mais adequada. Vamos deixar desse jeito. Emmanuel tem uma frase que está na página inicial da FEB: o melhor que se pode fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação, mas a sua divulgação séria, sua divulgação bem centrada. Então, um dos pontos que precisamos rever são as nossas condutas nas redes sociais, se efetivamente estão sendo condutas espíritas. De forma nenhuma, vamos nos isolar da sociedade. Cada um vai continuar tendo o partido político que quiser, o time de futebol, o esporte preferido, tudo isso. Mas só saber se a todo momento a gente pode ir colocando determinados raciocínios nas mídias sociais. Porque uma coisa é você expor um pensamento seu. Eu conversando com o Jorge ali fora, eu exponho um pensamento direto para ele. Contestando ou não, agradando ou não, ficou entre nós dois o pensamento. Percebe? Qual o risco que eu tenho de cometer equívocos? É um risco grande? Tudo bem, médio, mas é entre eu e ele. Agora, se eu exponho determinados pensamentos, determinadas situações numa mídia social, no meu perfil de Facebook, eu estou atingindo automaticamente quantas pessoas naquele momento? 500, 1000, 1500. Aí uma outra pessoa resolve compartilhar ali, aí de 1000 já passou, o cara tem 5.000 seguidores, já passou para 6. Foi geométrica essa progressão. Olha que loucura. Aí de 6.000 pessoas, cada um tem mais 1.000, isso já virou quanto? Olha aqui como a gente multiplica a informação, multiplica situações, ou favoráveis ou desfavoráveis, para nós mesmos, para o município da gente, para a casa espírita que a gente frequenta, para o país da gente, e por aí vai. Então, pensar, além das nossas condutas espíritas na sociedade, na família, nos ambientes que a gente frequenta, tentar lembrar da questão da conduta espírita hoje nas mídias sociais, que é de uma abrangência, pode ter algum benefício, mas pode ser uma abrangência catastrófica, tanto para a gente quanto para a própria doutrina. Né? Só a gente lembrar dessa responsabilidade. Não é o intuito era a gente discutir sobre conduta espírita dessa forma, não era para falar as recomendações que tem nesse livro aqui, porque aqui tem recomendações como proceder, como seria a cultura, a conduta espírita perante um fenômeno espírita, perante a criança, perante a sociedade, perante a família, perante a casa espírita. Mas a ideia da noite de hoje era a gente conversar dessa forma que foi feita. Espero que tenha ficado um ponto de observação e de interesse para a gente daí para frente seguir pensando nas nossas condutas espíritas. Tá bom? Muito obrigado.